E a palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra em Jeremias, a partir do capítulo 1, que vai de título dizendo assim: Deus chama a Jeremias. Por que será que Deus colocou essa palavra no meu coração? Porque existem muitas pessoas que olham para outras que fazem a obra ou que fazem alguma coisa direcionada através do nosso Deus, olham para si mesmo e se sentem o quê? Incapazes, se sentem inferiores aos outros. Mas Deus, ele não nos vê assim. Ele não vê você dessa forma, assim como ele olhou para Jeremias e ele não enxergava a forma como o próprio Jeremias se enxergava. E a palavra vai dizer assim no capítulo 1, a partir do verso 4, versículo 4, que diz assim: O Senhor Deus me disse: Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: Ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: Não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: Veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, boa noite, Marcos. Prestaram atenção na palavra? Que praticamente todo aquele que Deus, ele chegou e alcançou a vida, todos eles disseram a mesma coisa: eu não sei, eu não posso, eu sou o menor da minha casa, eu não sei falar, eu não tenho estudo, eu não entendo nada, o porquê deu, porquê que o Senhor me escolheu. E aí há uma semelhança em todos eles, porque Jesus, ele disse que Deus, ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os seus escolhidos. Quando Deus ele chega e se aproxima de alguma vida, que faz um chamado com essa vida, que ele vem e menciona que ele tem algo sobre aquela vida, ele vai capacitar ainda. Mas basta que aquela pessoa faça o quê? Aceite. Somente aceite, porque quem vai fazer é Deus. Quem vai usar é Deus. Assim como a palavra foi lida agora neste dia, que Deus disse que iria colocar as palavras dele na boca de Jeremias, que Deus tocou na boca de Jeremias. E é dessa mesma forma, meus irmãos, é sobrenatural. É sobrenatural. A partir do momento que nos dispusemos, que dizemos ao Senhor que queremos, que estamos à disposição para fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo vem sobre a nossa vida e nos capacita para a boa obra. Todo aquele que se sente incapaz, todo aquele que se sente inferior para algo, é exatamente esses que o Senhor quer. Exatamente esses que o Senhor usa, é exatamente esses que o Espírito Santo conduz para uma obra específica aqui nesta terra. Muitas das vezes pensamos que não somos capazes, que somos inferiores, mas se dermos lugar para Deus, se dermos lugar para o Espírito Santo, nós veremos o que Deus pode fazer através da nossa vida, com a vida de outras pessoas, porque foi assim que aconteceu com Jeremias, foi assim que aconteceu com Moisés, foi assim que aconteceu com Abraão, foi assim que aconteceu com vários outros que a Bíblia nos relata. Eles se colocaram à disposição de Deus, disseram: eis-me aqui para o Senhor, e o Senhor fez através da vida de cada um. Deus me trouxe aqui para falar especificamente com pessoas que se sentem igualmente a Jeremias, se sentem o menor, se sentem incapazes, se sentem que não conseguem fazer, que não são capacitados. Mas, meu irmão, só existe uma ferramenta que você precisa ter na sua mão,
para que algo seja feito através da tua vida. E é a palavra de Deus, somente ela. É somente ela. Usar esta ferramenta, ler essa ferramenta, e você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer da tua vida e através da tua vida. Porque não existe outro caminho, o caminho é este. Somente este. Não precisa teologia, não precisa ser formado, não precisa buscar pessoas, não. Só busque somente o Espírito Santo. Busque a Deus, busque a presença dele, porque é desta forma que o Senhor quer usar pessoas aqui. É através da palavra de Deus. Não é através do louvor. Escute o que o Espírito Santo está falando, não é através do louvor, não é através de outra coisa, mas é através da palavra de Deus. Deus está capacitando pessoas aqui através da sua palavra, com direcionamentos da palavra para pessoas específicas, mas vocês precisam crer que é Deus quem está te chamando. Que é Deus quem vai te usar, que é o Espírito Santo que vai usar a tua vida. Se deixe ser dirigido pelo Espírito Santo, deixe ser dirigido pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus, que antes ele vinha até as pessoas, ele fazia o seu chamado, mas através da vida de Jesus ele deixou que o Espírito Santo, para que ele agisse, que ele intercedesse. Tanto Deus, ele traz a mensagem através do Espírito Santo, como o Espírito Santo leva as nossas orações, leva as nossas súplicas ao Pai. É através do que? O Espírito Consolador. É através do Espírito Santo que ele vem sobre a nossa vida, que nos enche, e através da nossa vida nós também podemos compartilhar da palavra do nosso Deus, que nós também somos caminho para outras pessoas, somos objetos na mão do Pai, na mão do Senhor. Que neste dia você possa saber que Deus ele tem algo diferenciado na tua vida. Deus ele tem algo diferenciado na vida de cada um. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém pode ser igual a ninguém. É igual a digital que cada um de nós temos na nossa mão. Somos todos filhos de Deus iguais, mas cada um tem a sua digital, cada um tem a sua personalidade, cada um tem uma unção diferente, um jeito de trabalhar diferente, um jeito que Deus trabalha na vida de forma diferente. Não podemos ser igual. Porque uma pessoa prega de um jeito, eu vou tentar pregar igual àquela pessoa. Não, o Espírito Santo, ele usa cada um da forma que cada um é. Uns são mais expressivos, outros são mais calmos, outros falam mais alto, outros falam mais baixo. Mas sabe por quê? Porque também existem pessoas que estão do outro lado, que vão nos ouvir, que se identificam melhores com a personalidade de cada um. E é dessa forma que o Espírito Santo age. Tem pessoas que não têm paciência de ouvir pessoas que pregam, vamos supor, de uma forma mais grita, fala mais alto. Tem pessoas que elas não conseguem entender da palavra de Deus assim. Mas eu também já ouvi pessoas falarem que gostam de ouvir quando pessoas são assim. Entende como o Espírito Santo age de uma forma diferente, que ninguém pode ser diferente? Então cada um de vocês tem a sua personalidade como deve ser. Não olhe para o outro, nem como a forma que o outro age, nem como a forma que o outro prega, mas estude tão somente a palavra de Deus, porque o Espírito Santo é quem vai te capacitar. O Espírito Santo que vai agir na tua vida. O Espírito Santo é quem vai te colocar para lugares. O Espírito Santo quem vai conduzir para onde aquilo que está dentro de você vai sair, para as pessoas certas, para os lugares certos, para os locais que o Senhor quer que você vá. Por isso que é muito errado quando olhamos para a vida do outro e tentamos copiar e ser alguém que não somos, mas que nós procuramos ser a nossa realidade, a verdadeira, aquilo que é verdadeiro de dentro de nós, aquilo que o Senhor depositou dentro de nós, para que não tão somente sejamos cópias de alguém,
mas que façamos a vontade tão somente do Pai que está no céu, a vontade dele aqui nesta terra, porque é isso que o Senhor tem para pessoas aqui. Eu li aqui a mensagem, me perdi. Filhos a partir de quando aceitamos Jesus. Sim, Denizete, isso mesmo. Somos filhos a partir de quando aceitamos a Jesus. Somos filhos amados de Deus. Que nesse dia tão somente aceitemos a vontade de Deus, a vontade do Senhor, de fazer a obra, de fazer algo para o Senhor aqui nesta terra. Não é tão somente para mim. Não é somente para mim. Mas o ID do Senhor são para todas as pessoas que aceitaram a Jesus. Elas se levantam como um exército em favor do reino de Deus, em favor da palavra de Deus. Somos o exército do Senhor aqui na terra. Veja quão glorioso é isso. Saber que pertencemos a Deus, ao seu exército. O inimigo, ele tem os seus exércitos, tem os seus enviados, mas Deus, ele tem os enviados dele. Hoje eu me entristeci por um momento, quando eu estava me deparando aqui pela rede social e eu vi o quanto do exército do inimigo está se levantando nessa hora. Eu acredito que muitos que estão aqui nessa transmissão já deram uma olhada aqui pelas lives que são feitas. O quanto de lives da parte do inimigo está sendo levantado por todos os lugares. E eles não se envergonham mais, não se escondem mais. Eles agora mostram para que vieram. É live de todos os tipos. Lives como se chama? Lives para tirar cartas. Nossa, é lives de todo tipo. Eles se levantaram, eles saíram de trás de paredes. Antes eles se escondiam, hoje eles não se escondem mais. Meus irmãos, é hora de se levantar, é hora de guerrear. Porque o mal, ele já se levantou. O mal que antes ele ficava entre quatro paredes, escondidos, tramando contra o povo de Deus, agora eles estão aí pelo mundo, para todo mundo ver. E tem muitas pessoas que seguem. Tem muitas pessoas que seguem. Eu estava pelo outro aplicativo, que eu faço parte de um grupo, e naquele grupo de pessoas que fazem lives, e aqui está no topo 1. Topo 1 é uma pessoa desse tipo. Ela foi homenageada por isso, por tirar cartas. Veja como o inimigo, ele é astuto, ele vai se chegando e dominando o espaço. E as pessoas de Deus que eram para ter se levantado, ainda estão esperando alguma coisa, mas esperando o quê? Esperando o quê? Temos que se levantar, temos que fazer o ID do Senhor em todos os lugares, por toda parte, por todos os lugares. E é a esses que o Senhor chama, é a todos que recebem o Espírito Santo, que pegue o Espírito Santo e tenha ousadia de pegar a palavra de Deus e pregar aos quatro cantos deste mundo, em todos os lugares que o Senhor te enviar, todos os lugares, porque é assim que todos os outros estão fazendo também. Todos os outros que não creem em Deus estão fazendo. O exército deles não são maiores, mas o exército de Deus sempre foi maior, sempre foi vitorioso. E não vai ser dessa vez que não vai ser.
Não vai ser dessa vez que não vai ser. Por isso que neste dia você receba o seu chamado como Deus chamou a Jeremias. Deus chamou a Jeremias. DG, se levante nesse momento e vá levar o prato de comida também. Faça o seu ID. Faça o seu ID, cumpra o seu chamado. Não olhe para o que os outros estão fazendo, mas cumpra o chamado que Deus colocou no teu coração. No teu coração. O chamado do Senhor é ir por todos os lugares e pregar a palavra do Senhor. Não sabemos da limitação das pessoas para julgar. Não sabemos, mas eu sei do meu chamado e eu cumpro o meu chamado. O meu chamado, ele não foi de agora, ele já vem de um tempo, já vem de tempos e tempos, por isso que não devemos julgar o chamado do outro. O Espírito Santo, ele age na minha vida de um jeito, ele age na sua vida de um jeito, como age na vida de cada um que está aqui de uma forma diferente. Uns são chamados para evangelizar, outros para pregar, outros para louvar, em diferentes lugares, que é o Espírito Santo quem nos conduz. Não somos nós que escolhemos, mas é o Espírito Santo quem nos conduz. Amém? E que o Espírito Santo está conduzindo nesta noite é para se levantar e pegar a palavra do nosso Deus, mergulhar dentro da palavra do nosso Deus e aprender da palavra de Deus, porque tudo que aprendemos na palavra de Deus não tão somente é para os outros, mas primeiramente para você. Não sairemos perdendo se mergulharmos na palavra de Deus, porque ela é alimento primeiramente para mim e depois para os outros. Que neste dia você se levante com o alimento, você coma desse alimento para repartir com os outros, para os que estão com fome, para os perdidos, porque em todos os lugares o mal também está se levantando. Aquele mal que ele ficava em oculto, que muitos se escandalizavam quando ouviam falar. Naquele lugar se faz aquilo, olha, naquele lugar ali, naquela casa se faz aquilo. Hoje em dia é explícito e as pessoas já estão acostumadas. E já está tão explícito que está aqui. Se você der uma passagem aqui, passar, você encontra. E é muita gente nesses lugares, muita gente sendo enganadas. Que nós que somos cristãos sabemos que estão sendo enganados, mas para eles não. Eles não estão no engano, é aquilo que eles creem. É a crença deles, é aquilo que eles creem. Mas existem dois caminhos que devemos seguir, ou é a Deus ou é o diabo. Se nós vemos que aquele caminho que essas pessoas estão seguindo não condiz com a palavra de Deus, elas estão sendo guiadas por quem? Por quem? É a fé deles, certo? Mas se a fé que eu creio é a palavra de Deus, que eu vejo que não é correto, então eles estão sendo guiados pelo espírito do engano. E estão levando outras pessoas também a serem guiadas pelo espírito do engano. Por isso, neste dia, o Senhor não cansa de chamar os seus filhos para se levantarem nessas últimas horas, nesses últimos tempos, nos últimos dias que ainda temos aqui na terra, que ainda temos a palavra de Deus aqui na terra, porque chegará o dia em que será cortada. Toda a palavra de Deus vai ser o quê? Vai ser preconceito. A palavra de Deus, quando ela for pregada, vai ser para ferir pessoas, e é isso que eles dizem, e já estão se levantando com isso, que é bullying, que é preconceito, que a palavra de Deus, quando ela é pregada, ela confronta a vida de pessoas hoje em dia, e vai chegar o dia em que não vai poder mais se pregar a palavra de Deus, porque fere as pessoas, ferem o jeito que elas querem viver. E nós sabemos que esse dia vai chegar porque Jesus falou que vai chegar. Então que nesse dia tão somente cuidemos de ler a palavra, de se alimentar da palavra, para que ela fique dentro de nós, porque ela vai ser tirada de nós. A palavra vai ser tirada de nós e que ela possa já estar dentro de nós.
para que ela possa ser direção para a minha vida e para a tua vida, em momentos difíceis que vamos passar. Eu sei que muitas das vezes, muitos que estão aqui, quando passam por momentos difíceis, querem escutar algo de Deus, vão para a internet, para olhar um direcionamento que o Senhor está querendo falar através de uma palavra, de uma pregação. Mas e quando ela for cortada? Quando não se puder mais falar do nome de Deus, da palavra de Deus? É nesses momentos que devemos ter ela onde? Dentro de nós, para nos fortalecer, porque é isso que a palavra nos diz, que nós não se preocupemos com aquilo que vamos falar ou fazer, porque é o Espírito Santo quem vai conduzir a nossa vida, quem vai direcionar a nossa vida. Mas é necessário estar com a palavra dentro de nós, é necessário que ao menos uma vez tenhamos lido da palavra de Deus, para que o Senhor possa falar com cada um de nós através da palavra de Deus que estará dentro de nós. Porque, meus irmãos, está muito perto disso acontecer. Está muito perto disso acontecer, da palavra de Deus ser tirada do nosso meio, mas que a presença do Senhor não seja tirada da sua vida, que ela já esteja com você, que você já possa estar alicerçado na palavra dele, que a palavra dele já esteja dentro de você, para quando chegar esses dias maus, o Senhor possa agir através da tua vida, possa tão somente falar através da tua boca para outras vidas que vão estar desesperadas, porque terão vidas que vão estar desesperadas, mas é a você que o Senhor quer usar para essas vidas. Não foi ao outro que o Senhor chamou, outro que não está aqui, mas foi a você que está aqui, que o Senhor chamou, que segurou pela mão e que te disse tão somente como ele falou para Jeremias antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga: eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. O Senhor te separou para ser um profeta para as nações dos últimos dias, dos últimos tempos. Então somente se prepare para isso, porque o Senhor vai usar a tua vida. O Senhor vai usar a tua vida, não sei se para o meio dos teus, no meio da tua parentela, da tua vizinhança, do teu trabalho. Mas Ele me trouxe aqui para te dizer que Ele vai te usar e que é necessário você já estar se preparando para isso, com a palavra de Deus, antes que ela seja tirada do nosso meio. Porque não brinque, meus irmãos, não brinque, porque já estão tramando isso. Há muito tempo que tramam isso, de tirar a palavra do mundo, que causa discórdia para eles, causa discórdia, causa confusão, causa ódio para os que estão aonde no mundo, vivendo no mundo, porque eles pensam que vão viver somente aqui e eles querem viver o amor deles, aquilo que eles sentem aqui, que dá prazer para a vida deles aqui. Mas eles não conhecem que Jesus, ele veio trazendo exatamente o amor, a vida eterna. E que para ter a vida eterna é necessário obedecer a palavra de Deus. Mas muitos se enganam com quem? Com o enganador, que diz que Deus é amor. Deus, ele ama tanto que ele permite tudo aqui nessa terra, que se faça tudo, ame e seja amado, faça tudo o que você tem vontade de fazer, seja feliz, viva com quem você quiser, porque Deus é amor. Ele veio para roubar, matar e destruir, ele é um enganador, mas Deus, ele nos ama tanto que ele não quer nos perder, e exatamente ao contrário, ele quer nos salvar. E para nos salvar, ele quer que nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, para que tenhamos a vida eterna. Mas o enganador está distorcendo tudo aí, tudo pelo mundo, falando exatamente o contrário, que aqueles que pregam a palavra de Deus, eles são preconceituosos, eles propagam o ódio, eles não amam, que eles não querem ninguém felizes. E é através disso que eles estão fazendo e falando que muitas leis serão mudadas. E vai chegar o dia em que a palavra vai ser cortada, porque aqui eles dizem que só tem ódio, só tem preconceito.
será tirada do nosso meio. É por isso a importância da palavra de Deus já está dentro de você, porque não seremos enganados quando esse dia chegar. Porque quando a palavra for tirada, muitos que não estão alicerçados na palavra vão se perder, vão mudar de lado, porque as dificuldades vão aumentar. Se hoje olhamos para a nossa vida e pensamos que vivemos em dificuldades, meus irmãos, dificuldades vão aumentar nesse tempo. Lutas vão ser maiores, tudo vai ser em maior grau. Por isso devemos cada dia estar mais alicerçado com o Pai e com a palavra. Porque de tal forma, ao contrário, iremos perecer. Que neste dia tão somente você olhe para o teu redor. Olhe para o mundo como está hoje. Olha aqui, dá uma volta aqui nesse aplicativo, nas lives, que você vai ver o que eu estou falando. É perversidade. São pessoas ganhando dinheiro com o seu corpo, que antes era coisas escondidas. Agora estão aqui explícito. É o mal fazendo aquelas outras coisas, fazendo trabalho aqui em lives. E quanto às lives da palavra de Deus, são o quê? Poucas pessoas. Se você entrar nessas outras lives, são muitas pessoas. O amor de muitos já está esfriando. O amor por Deus, pela palavra dele, já está esfriando. Sabe por quê? Porque o mal, ele também tem poder. Engana-se que pensa que o mal não tem poder. Ele tem poder sim. Mas maior é o poder de Deus. Mas Deus, ele vai deixando até aquele grande dia. Jesus não nos deixou enganados. Não nos deixou enganados. A palavra do nosso Deus diz que por se propagar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, muita coisa vai acontecer, muitas iniquidades, e o amor de muitos vai se esfriar e vai mudar de lado, porque vão mudar para o outro lado e vão ver que lá eles conseguem mais coisas. Mas de que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Perder a sua salvação? Não adianta. Não adianta. O inimigo, ele tem poder de fazer prodígios e maravilhas, porque foi Jesus quem disse isso. Ele pode até fazer chover fogo do céu, e ele vai fazer. O anticristo, quando ele vier, ele vai fazer todas essas coisas e enganar, se possível, até os eleitos. E ele já está usando do seu exército aqui na terra para isso. Para dar aquilo que as pessoas querem no presente. É dinheiro que você quer? Toma. É o mal que você quer para uma pessoa que te fez o mal? Está aqui. E quando muitas das vezes essas pessoas oram a Deus e pedem algo desse tipo e Deus não responde, quem que ela vai pensar? Não, eu vou para aquele outro lado, porque ali, aonde eu vejo acontecer, eu estou vendo acontecer ali na vida de muitas pessoas, é para lá que eu vou, porque é o que eu estou vendo. E deixam de crer em Deus, porque com Deus não é assim. Deus, ele age conforme o propósito dele. Nós temos que viver pela fé, e não pelo que vemos, mas pela fé que temos em Deus. Muitas das vezes pessoas correm de um lado para o outro, buscando a cura de algo. A cura de algo, e não conseguem ver, e vai para certos lugares para encontrar aquela cura. E são curadas. Recentemente eu vi uma famosa falando isso.
que fez não sei se foi um trabalho espiritual, alguma coisa, e foi curada do câncer. Veja como que agora estão propagando. Eu fui curada com algo que ela fez espiritualmente e que sabemos que não foi da parte de Deus, que ela fez, não foi em igreja, não foi em oração, não foi com pastor, mas foi com outra coisa. E essas coisas estão começando a ser o quê? Compartilhadas agora, propagadas. Pessoas que antes se escondiam para dizer que seguiam certas religiões, hoje em dia elas já falam abertamente. Para quê? Para que outras pessoas escutem e sigam o mesmo caminho. Outro dia tinha uma moça aí famosa também na internet, estava recebendo um vídeo aí de uma moça aí recebendo uma certa entidade e filmaram ela nesse ato. E quando pessoas começaram a propagar o vídeo dela, achando que ela fazia aquilo escondido, ela disse: não, eu não faço isso escondido não, eu faço porque existem muitas pessoas preconceituosas, tipo religiosos preconceituosos, mas por mim pode mostrar. Eu que nunca coloquei na minha rede social porque eu não quero perder uma parte dos meus seguidores. Veja como o mal ele está propagando. O mal ele está se propagando de uma forma até maior do que o evangelho. Mas eu continuo crendo na palavra de Deus. Continuo crendo no poder de Deus. Continuo crendo que Jesus está voltando. Porque ele não mentiu quando ele disse que o amor de muitos se esfriaria nos últimos tempos, e é isso que nós estamos vendo. É isso que estamos vendo. Que o amor de muitos vai se esfriar, até mesmo aqueles que estão na igreja. Por conta da iniquidade que está aumentando também dentro das igrejas. Não é só fora, é dentro. Quando Jesus diz que o joio está no meio do trigo, é porque estão aonde? Estão dentro da igreja. Que ele vai separar o joio do trigo. Então é porque quando ele voltar, muitos que se dizem estar dentro de uma certa denominação, fazendo o que é certo, não está fazendo. São só uma capa. Muitos que estão em cima do altar, que é muitos que também já estamos vendo aí o Senhor mostrando a verdadeira face de alguns, mas outros vão permanecer no engano até a volta de Jesus. Que é Jesus mesmo quem vai desmascarar naquele grande dia. É Jesus mesmo quem vai tirar a capa e vai separar o lobo das ovelhas. Vai separar. Por isso que a palavra ele já vai preparando os nossos corações, porque dias piores virão, para a gente não se escandalizar. Não se escandalizar, porque Jesus ele falou que essas coisas vão acontecer, principalmente no nosso meio. Não devemos nos escandalizar, mas pelo contrário, se levantar e prosseguir até onde podemos ir. Se hoje ainda temos a palavra de Deus, devemos ler a palavra de Deus, pedir a direção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Tentar colocar a palavra de Deus dentro do nosso coração, para que também ninguém nos engane, para que nenhum vento de doutrina venha nos enganar, porque estamos alicerçados na palavra. Porque muitos enganadores também virão, como já está no mundo. Muitos enganadores em nome de Jesus, falando como se fosse Jesus, mas que não é o Espírito Santo de Deus, e que podem estar enganando a muitas pessoas também. Nós que estamos na internet, que vocês que estão na internet, vocês já estão vendo muito disso. Muitas pessoas levando outras pessoas no engano, procurando seus próprios interesses, buscando seus próprios interesses e usando o nome de Deus e enganando a muitas pessoas, mas essas pessoas são enganadas porque elas se deixam ser enganadas. Porque se elas lessem da palavra de Deus, elas não seriam enganadas. E que infelizmente nós não podemos fazer nada quanto a isso.
Não podemos fazer nada contra isso, porque Jesus disse que essas coisas vão acontecer. E não tem outra forma para não acontecer. E aquele que impede que isso aconteça, eu lembro que Jesus falou para Pedro, quando Jesus estava dizendo, está chegando a minha hora, que vão me matar, vai acontecer isso. E Pedro se levantou e disse, jamais, Senhor, que eu deixarei que façam isso com você. Não, não vão te matar. Jesus olha para Pedro e diz o que? Aparta-te de mim, Satanás. Porque vai se cumprir sim aquilo que Deus falou que vai se cumprir. Para vocês saberem o quanto é sério. Nada nós podemos fazer para impedir o que está no mundo. Para impedir a perversidade que está no mundo. Para impedir que a iniquidade se aumente. Não podemos fazer nada. Nada além do que o Senhor permite que façamos, que é pregar a palavra. Continue pregando a palavra, continue ensinando o que é certo, porque é Deus quem vai fazer para quem Ele quer que seja feito. Porque Deus sabe quem são aqueles que vão se salvar, quem são aqueles que vão aceitar a palavra do Senhor, quem são aqueles que vão continuar se perdendo. Assim como Deus, Jesus sabia que Judas ele veio para a perdição, era ele o escolhido para enganar a Jesus, para matar a Jesus. E assim Deus também sabe de todas as coisas. Então somente façamos aquilo que o Senhor colocou na nossa mão para fazer e esqueça as demais coisas. Se está fazendo efeito, não se importe. Se Deus te chamou para pregar a palavra, pregue a palavra. Não se importe que é para uma pessoa, para 10 pessoas. Se tinha 10 pessoas e somente uma ouviu, amém. Era para essa uma pessoa que a palavra era para ser pregado. Se Deus mandou você pregar a palavra para 10 pessoas e todas saíram, ninguém quiseram ouvir, quem perde são elas. Não é você. Você não está sendo inútil, pelo contrário. Você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer e você não está surpreendendo a Deus, porque Ele sabia que isso ia acontecer. Quem vai perder são as que foram embora. E você não, você está juntando galardões no reino celestial. Quem está ganhando é você. Porque nada que fazemos aqui nesta terra é em vão para Deus. Estamos plantando e vamos colher naquele grande dia. Que você possa tão somente plantar a plantação do Senhor, sem olhar o efeito que está fazendo. Não é preciso você saber qual é o efeito que está fazendo. Quem sabe é Deus. Porque eu sei, porque muitas das vezes nós somos levantados para algo. E quando o ser humano ele é muito de números, de quantidades. E quando olhamos que tem uma certa quantidade pouca, e quando vemos não tem ninguém, saiu todo mundo, quem está perdendo não é você não. Você não sabe para que o Senhor te chamou? Jeremias sabia para que ele tinha sido chamado? Deus não falou para Jeremias, eu vou estar na tua boca. Então somente vai e faz. Jeremias sai para um lugar para falar a mensagem de quem? De Deus, que é Deus quem está falando através da boca dele. Ele chega num lugar, tem 10 pessoas. As 10 pessoas dão as costas e vão embora. Então quer dizer que Jeremias é o fraco? Jeremias que não sabia falar? O que Jeremias falava doía? Ofendia as pessoas? Era Jeremias que não prestava? Não. Deus foi claro, ele estava com Jeremias, era Deus quem estava falando através de Jeremias. As pessoas que deram as costas para ele, não quiseram escutar o que ele dizia. Quem vai perder? São elas, e não Jeremias. Só que nós somos seres humanos, e quando vemos uma reação desse tipo, somos levados a murmurar e dizer, não quero mais fazer, é em vão. Eu vou, para que Deus me levantou e eu vou? Chego lá, ninguém quer ouvir, não tem ninguém. Eu falei para 10 pessoas, das 10 ficaram 9, depois foram embora todas as 9 e eu nem terminei o que eu tinha de falar.
Só que é Deus quem está vendo a atitude dessas pessoas. É Deus quem está vendo. E Ele está escrevendo. Nós tem livros. No Apocalipse diz que existem os livros sendo escritos. Existe o livro da vida, existe o livro das obras. O livro da vida para todo aquele que está escrito no livro da vida, todo aquele que crê em Jesus, que aceitou a Jesus, que morreu com Jesus. Esse está escrito no livro da vida, e tem o livro das obras, que são os galardões. Vai existir diferença daquele que fez algo para o Senhor, que enfrentou situações difíceis por amor ao Senhor, porque o inimigo ele se levanta na vida desses de uma forma diferente. Quando ele vê que aquela pessoa entregou sua vida para Deus e diz: eu quero fazer algo na tua obra, Deus. Eu quero servir ao teu exército. Eu estou me alistando aqui, me usa conforme a tua vontade. E o Senhor vai e entrega uma farda para ele, o capacita, treina, coloca ele de frente de uma guerra e ele vai lá guerrear. Ele está guerreando contra o mal, não é contra pessoas, é contra o inimigo das nossas almas. E aquele inimigo ele vai se levantar de uma forma furiosa contra a vida daquelas pessoas, de uma forma diferente. É por isso que Deus ele tem galardões para essas pessoas que não temeram, mas pelo contrário foram fortes e corajosas, decidiram enfrentar e dar a sua própria vida por amor a Deus. Dar a sua vida, sabe por quê? Porque vão passar por momentos difíceis, todos nós passamos. Mas aqueles que decidem fazer a obra do Senhor aqui na terra, eles passam duramente mais aflições, mas Deus está com eles, segurando e os mantendo na linha de frente. Deus está com todos vocês que dizem sim para o Senhor, porque nós temos que almejar aquilo que vai vir depois dessa vida. Se nós pensamos que a brevidade dessa vida é muito rápida aqui nesta terra, é muito rápido. Se paramos para pensar que poderemos viver 100 anos aqui, 100 anos, que eu creio que essa geração não vive mais 100 anos. São muitas lutas, são muitas dificuldades, são muitas doenças. Até as comidas fazem mal para a gente. Então, mas se paramos para pensar que poderemos viver 100 anos, mesmo assim 100 anos é muito pouco. Muito pouco para querer esquecer de Deus aqui nessa terra, viver o melhor que se tem aqui nessa terra e depois a eternidade. Muitos de nós, a nossa vida pode ser até muito menos do que isso. E ainda estarmos brincando, ainda achamos que ainda tem muito tempo. Mas não, meu irmão, se você veio aqui neste lugar, se você veio aqui neste momento, é porque o Senhor ele tem algo diferente na tua vida. O Senhor ele tem algo diferente na tua vida e você pode ainda não estar entendendo. Parou aqui por acaso? O que essa mulher está falando? Que história é essa? Nunca nem li da palavra de Deus. Não entendo, não sei nem o que ela está falando aí. Mas, meu irmão, você vai entender. O Senhor vai te confirmar ainda com outras pessoas que eu não estou falando em vão, que é o Espírito Santo quem está falando com a tua vida. Não é errado, não foi para a pessoa errada. Se você está aqui, você parou aqui neste vídeo, é porque Deus ele te chamou para algo diferente, que você precisa fazer e se levantar. E é rápido, não temos mais tempo a perder. Não temos mais tempo a perder. O Senhor sabe de todas as coisas, Ele capacita, é o Senhor quem treina, quem cuida, quem protege, quem livra, quem prova. E existe um tempo e é no tempo do Senhor. Tem pessoas que passam por esse processo, esse treinamento mais rápidos, outros não, é alguns meses, anos.
Mas o que eu sei é que Ele está chamando pessoas que estão aqui presente e que precisam se levantar nesses últimos tempos, nesses últimos anos, nesses últimos meses, para o que está se levantando. Para o que está se levantando contra o que? O povo de Deus. Ele precisa de você. Deus, ele não vai sair de lá de onde ele está. Ele poderia sair, ele podia destruir tudo, aniquilar o mal de uma hora para outra, mas não, ele escreveu uma história. E vai se cumprir conforme ele escreveu e disse. Da forma como que ele disse. E ele disse que quem faria propagar a palavra de Deus aqui na terra seríamos nós, os seus discípulos, a quem Jesus deixou e treinou. E está sendo feito de geração em geração. Porque se fosse mentira, isso aqui já teria sido queimado há muito tempo, que é a vontade do inimigo. Mas cadê que conseguem? Não conseguem. Porque muitos têm o poder de dar uma ordem, tocar fogo nisso aqui, mas não conseguem, porque é espiritual. É Deus que permite ou não. É o Senhor quem permite. E Ele só vai permitir quando for chegado a hora que isso aconteça, porque vai chegar a hora disso acontecer. Mas se ainda não chegou, que você possa tomar posse desse livro enquanto é tempo. Que você possa ler esse livro enquanto é tempo. Que você se permita ser usado por Deus enquanto é tempo, enquanto ainda estiver com vida. Para não chegar naquele grande dia de frente a Jesus e Ele te mostrar o que é que você ia fazer e você não fez. Quando chegar de frente ao Senhor e Ele te mostrar, veja quantas vidas você poderia ter salvado por apenas ler um versículo, uma palavra, porque nós só semeamos, não sabemos o efeito que pode causar na vida de pessoas. Eu desligo essa câmera aqui e vou seguir a minha vida após isso, mas eu não sei qual é o efeito que as palavras que o Senhor falou através dessa transmissão fez nas pessoas. As pessoas não voltam para dizer, mas que a palavra de Deus ela faz efeito sim. Sabe por que eu sei que faz? Porque outras vidas me abençoam dessa mesma forma. Por quantas vezes eu estou na rede social passando por algo difícil e quando menos espero chega uma vida, eu entro numa live em que Deus está falando através de uma pessoa exatamente para mim. E é por isso que muitas das vezes eu penso e digo, o que eu faço também não é em vão. O que eu faço também não é em vão. Por quantas vezes eu pego vídeos antigos meus nas outras plataformas que eu coloco vídeos e eu penso, do nada eu abri esse vídeo e Deus responde através da minha própria vida de um vídeo que eu fiz há 1 ano atrás. Exatamente a situação que eu estou passando e é um direcionamento do Senhor para mim. E eu posso pensar, meu Deus, que coincidência. Não é coincidência, é o Espírito Santo agindo através da palavra de Deus. É desse jeito, é semeando. Coisas que eu fiz há 1 ano, 2 anos atrás, eu abro hoje e aquilo que eu plantei veio para mim exatamente no tempo certo que o Senhor tinha. Para que aquelas outras pessoas que entrar também naquele vídeo, eles também tenham da direção do Senhor. Eles também saibam qual é a vontade do Senhor. Por isso, nada que nós fazemos aqui nesta vida, meus irmãos, não é em vão. Tudo que semeamos, tudo que plantamos, vai servir para alguém, não importa se para uma pessoa, se para 10, se para 20. A rede social é algo que abre a nossa visão, né? Achamos que só estamos na direção certa quando muitas pessoas chegam, quando muitas pessoas visualizam, quando muitas pessoas compartilham. Mas essa semana eu estava prestando atenção, que eu fui para o círculo de oração
E lá no círculo de oração da igreja que eu congrego, na quarta-feira à tarde, tinham quantas mulheres ali? As 2 dirigentes e 5 pessoas na nave da igreja. E ali estavam aquelas 2 mulheres dirigindo aquele culto, felizes, agradecidas a Deus por todas aquelas que o Senhor tinha enviado naquele lugar. E eu pensando, quantas pessoas deixam de publicar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus nos seus canais, na internet, por só ter 40 visualizações, por só ter 30 visualizações, por ter 100 visualizações e acham pouco porque não é milhares de milhares. Se fosse assim, essas mulheres não queriam sair das suas casas para ir pregar, para orar por 4 vidas que estavam dentro de uma igreja. Veja como que o ser humano está se tornando. Não estão mais fazendo as coisas por amor, por fazer a vontade de Deus, mas fazer de acordo com o que o olho vê. Se não tem milhões, não tem milhares de pessoas, não serve. Serve sim, meu irmão. Serve sim. Publica a palavra de Deus na sua rede social. Não importa se vai ter 2 curtidas, 3 visualizações, 5. Faça o seu ID. Não tem coragem de falar? Escreva. Escolha uma pessoa no seu aplicativo verdinho, que você usa todos os dias. Pegue uma palavra, um versículo do Senhor e mande aleatório para alguém. Ela sabe o que ela está passando, Deus sabe, vai tocar no seu coração. Faça o ID do Senhor, evangelize, semeie a palavra do Senhor. Se não quiser, não escreva nada, só apenas publique. Pegue sua Bíblia, se você não tem um aplicativo no seu celular, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia, ore ao Senhor. No versículo que cair, escreva, digite no seu celular e compartilhe. Vidas serão alcançadas através desse versículo, eu creio. Acredite no poder do Espírito Santo sobre a tua vida. No chamado que o Senhor está te levantando, é através da palavra de Deus que Ele quer te usar. Ele quer te usar através da palavra de Deus. Semeie a palavra do Senhor, o tempo é agora. Jesus disse que quando a palavra dele for propagada por todo o mundo, por todos os lugares, aí sim ele virá. Nós sabemos que a palavra do nosso Deus já está sendo alcançada através da internet, né? Dificilmente alguém não conhece a Jesus, dificilmente. Mas eu creio que quando Jesus falou isso, é para os seus escolhidos, para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, e a palavra vai alcançar aquela vida. Tem pessoas ainda que estão com o coração duro, mas eu creio que quando o exército do Senhor ele se colocar em prontidão, porque eu, meus irmãos, eu alcanço uma certa bolha de pessoas. Tem umas pessoas em que os meus vídeos alcançam. Já tem outra pessoa que o Senhor levanta que alcança mais um número maior de pessoas. Já tem você aí, que através da sua vida vai alcançar um outro número de pessoas em que eu não vou alcançar. Por isso a importância de se levantar, porque Deus ele quer usar em lugares diferentes, de formas diferentes. Que nós não somos insignificantes no reino. Cada um tem a sua particularidade. Cada um de nós o Senhor quer usar de uma forma diferente, num lugar diferente, para pessoas diferentes em que eu não consigo alcançar. Eu não consigo alcançar. Tem algum pregador aí que muitas pessoas seguem ele, mas neste momento ele não está fazendo live. Não está fazendo live. E existem pessoas que precisavam ouvir da palavra de Deus, em que Deus toca no coração exatamente neste momento, nessa hora, para fazer a live. Como pela manhã. Pela manhã, eu não costumo fazer lives pela manhã, só a partir das 6 horas. E eu ia gravar vídeo de manhã,
um tempo que eu tive, mas o Senhor tocou no meu coração para abrir uma live. Não grave vídeo agora, abra live. E foi assim que eu fiz. É obedecer a direção do Senhor. Que pessoas que estavam ali vagando naquele momento, no meio das lives, precisavam parar para ouvir aquela palavra de manhã. O Senhor tinha me escolhido no meio daquela bolha, daquelas pessoas que estavam ali, naquele momento, para aquilo. Não entendemos como o Espírito Santo age, mas nós só devemos obedecer. Obedecer à direção do Senhor. Por isso que se nesta noite tu ouviu a voz do teu Senhor, através dessa palavra, através dessa ministração, não recue. É através da palavra de Deus que Deus quer te usar. Deus quer te usar através da palavra dele. É da palavra dele. Tome posse da palavra dele. Abra sua Bíblia nesta noite ainda. Não durma sem compartilhar numa rede social que seja um versículo bíblico para alguém. Compartilhe a palavra do Senhor, propague a palavra do Senhor, evangelize da forma com que o Senhor tocar no teu coração nesta noite. Semeie a palavra do Senhor. É isso que o Senhor fala para nós neste dia. Não pare, porque o mal não está descansando. O mal não está descansando. Esses dias eu estava assistindo a ministração de um pastor e ele disse que estava viajando de avião e ele pegou um avião aleatório onde estava cheio de gente, de pessoas estranhas dele, né? E era como se fosse uma missão evangelística, mas da outra parte. Estava cheio o avião daquelas pessoas. E ele se sentou do lado de um e começou a conversar, sem dizer quem ele era. E ali eles disseram que estavam vindo como se fosse de uma vigília em que eles passaram quantos dias, eu não sei exato a quantidade de dias que eles estavam de jejum, que nós cristãos não conseguimos fazer. Mas eu não sei ao certo se eram 20 dias que eles estavam de jejum naquele propósito, mas o propósito não era o propósito de Deus. E eles estavam voltando daquela vigília. E o pastor parou para pensar quantos de nós cristãos estamos dessa forma, agindo dessa forma, por Deus, pela palavra de Deus, pelas almas. O quanto que o inimigo está se levantando com o exército dele. E quando ele estava conversando com aquele homem, ele perguntou, mas qual o propósito? Eu posso saber qual é o propósito? Ele disse, para derrubar os pastores dos altares. Para escândalos vim de dentro das igrejas. Queremos derrubar os pastores dos altares. E vejam o motivo pelo qual muitos escândalos estão vindo à tona nesses últimos dias. De onde? De dentro das igrejas. Por quê? Muitos não estão se revestindo de Deus, não estão mais jejuando, não estão mais fazendo a obra como deve ser feita, estão dormindo, estão cochilando, enquanto o inimigo ele está se fortalecendo. Eu vejo matérias de artistas famosos em que passam fim de semanas em lugares servindo, fazendo as suas oferendas ou servindo de alguma forma para ter suas coisas. Eles se doam, não é de graça não. Eles fazem suas ofertas, suas oferendas, se doam, passam dias fora das suas casas servindo a outra parte, mas os cristãos eles não querem se doar para Deus, não querem adorar a Deus, acham pesado ir para um culto, passar 2 horas num culto, adorando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, é difícil, não tem o tempo, é complicado, mas querem ser abençoados.
Não é de graça que essas outras pessoas têm as coisas da outra parte, não. Elas se doam também. Elas se entregam a sua alma. Por isso que neste dia nós possamos alicerçar a nossa vida em Deus, se entregarmos verdadeiramente em Deus, se doar verdadeiramente para Ele, adorar de verdade, não só da boca para fora, mas de verdade, dedicar um tempo ao Senhor do nosso dia, da nossa semana, ler a palavra dEle. Porque o mal, ele está se levantando furioso. E o inimigo, ele tem poder sim. Ele tem poder contra aqueles que não estão alicerçados na palavra. Aqueles que não estão vivendo o evangelho. Aqueles que principalmente estão em cima do altar, mas estão com suas vidas desconcertadas. O inimigo, ele vai pintar e bordar em cima desses. Porque trabalhos estão sendo feitos para isso. E Deus não tem o que fazer, não. Deus não tem o que fazer, não, porque a palavra está aqui, para a gente cumprir, para a gente obedecer. E é contra os que estão alicerçados é a favor dos que estão alicerçados na palavra que Deus envia anjos para guardar, para proteger. Nesses daqui você não toca. Nesses daqui não, como eu já assisti muitos testemunhos de pessoas, ex-pessoas desse tipo, que diziam que existiam pessoas específicas em que eles não poderiam fazer trabalho contra elas, porque existia uma luz diferente, em que eles não podiam mexer, não podiam tocar, e eu creio nisso, porque a palavra de Deus diz isso, nos ungidos do Senhor. Naqueles que vivem a palavra de Deus, eles erram, são falhos, mas eles tentam viver a palavra de Deus. Não são como os outros que dizem que são e não são. Que dizem que fazem e não fazem. Que estão com suas vidas desconcertadas. Esse o Senhor tira a mão e ali o mal, traga e vira escândalo no meio do povo. Escândalo para que outros vejam e não queiram seguir. Mas Deus não se importa com isso, não. Porque aquele que crê em Deus, ele não se escandaliza, não. Ele vê e continua seguindo. É isso aqui que eu tenho que seguir, é isso aqui que eu vou seguir. É isso aqui que eu tenho que fazer, é isso aqui que eu vou fazer. Eu não me importo que outro não esteja fazendo. Eu não me importo se outro está pecando. Eu não me importo se um pastor está em cima do altar e está adulterando contra a sua mulher. Eu não faço. Se Deus diz que não é para fazer, eu não faço. Eu não me importo se ele está fazendo. Ele que vai prestar conta com o Senhor. Escândalos desse tipo vai vir. Mas não é para você perder a sua fé em Deus, não. É para você cada vez mais ver quem está certo e quem está errado e continuar fazendo a sua parte. Amém, meus irmãos? Quem entendeu da palavra do Senhor neste dia? Continue semeando a palavra do Senhor. Se você ainda não faz, que você comece hoje. Não deixe para amanhã.